Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em Marcos capítulo 10. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos capítulo 10. Aleluia. Versículo 46. Aleluia. Glória a Deus. Desde ontem eu estou com essa palavra em meu coração. E ontem eu partilhei um pouco dela à noite num grupo de convívio em Mogi. E hoje durante o dia eu fiquei com essa palavra no meu coração. E eu disse para mim mesmo: Deus, eu preciso ir mais fundo dessa palavra, porque eu sei que o Senhor quer falar mais comigo. E através de uma conversa por telefone, na hora que o irmão estava falando comigo, o Espírito disse: você precisa partilhar essa palavra hoje na igreja. Amém? Querido, muitos de nós desejamos o reino de Deus em nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Eu espero um sim mais entusiasmado, sim ou não? Sim ou não? Tem gente que ainda não abriu a boca. Diga sim, abra a tua boca. Aleluia. Glória a Deus. Querido, e às vezes nós não sabemos como fazer para ter a manifestação desse reino. Nós temos falado do reino desde quando, graças a Deus, nós assim começamos a ter um contato com o apóstolo Luiz Hermínio, com o ministério Mevan, até nos tornarmos Mevan. E diga-se de passagem que o processo foi rápido. Nós temos falado do reino. Nós temos buscado compreender um pouco mais o reino. Amém? Querido, mas parece que algumas pessoas, até quando conversam comigo, elas não sabem como fazer para que o reino se manifeste. E eu quero falar justamente sobre isso. Então o tema da mensagem dessa noite é atraindo o reino de Deus. E esta passagem, muito Deus falou com o meu coração sobre a cura do cego de Jericó, o cego chamado Bartimeu. A palavra Bar no hebraico significa filho. Timeu, filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Muito Deus falou com o meu coração, e Deus trouxe uma palavra ao meu coração. Uma palavra que vai destravar tudo. Pode destravar todas as coisas concernente ao reino de Deus. E é isso que eu quero nessa noite passar para vocês. Porque presta bem atenção, querido, nós não podemos mais admitir uma vida de vai e venho. Nós não podemos mais caminhar sobre essa terra como vagalumes, que ora está aceso e ora está apagado. Porque uma vez que o reino de Deus se manifesta numa vida, querido, ninguém mais pode segurar essa vida. Ninguém mais. Ninguém mais pode impedir você de fazer a obra de Deus. Ninguém, querido, não é marido, não é esposo, não é filho, não é nada pode impedir você de fazer a obra de Deus. Eu até digo mais, quando o reino de Deus ele se manifesta, as pessoas que estão do teu lado automaticamente serão contagiadas por esse reino. Aleluia. Por isso que até as pessoas que não gostavam de Jesus iam para ouvi-lo falar. E quando ele falava, todos ficaram paralisados. E até aqueles que não eram simpatizantes diziam assim: nunca vimos ninguém pregar como esse homem prega. Que autoridade é essa? Querido, quando o reino de Deus ele se manifesta na minha vida, na tua vida, nós nos tornamos chafariz vivo, ambulante sobre a terra. Ou seja, onde você passar, águas do Espírito fluirão de você. Por isso que as Escrituras nos declaram isso: do teu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, querido, você vai se tornar uma fonte, uma mina de Deus na terra. Aonde você passar, estas águas irão fluir de você.
Aleluia. Então você não precisa ficar preocupado, porque as coisas vão começar a acontecer. Hoje uma irmã estava lá em casa, ela disse assim: nossa, pastor, eu estou admirando assim a paciência que o senhor está tendo, você e a pastora. Mediante algumas situações, vocês estão tranquilos, vocês estão? Eu falei: irmã, Deus está nos ensinando, ou a gente melhora ou a gente morre. Ou a gente melhora ou a gente vai bater as botas, então tem que melhorar. Porque eu entendo que ainda não chegou a minha hora de subir. Há muitas promessas de Deus na minha vida. E todas elas vão se cumprir, porque Deus é Deus que fala e cumpre. Aleluia. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, hoje é quarta-feira. Foi um dia que Deus preparou. Então ânimo. Porque para o filho de Deus não interessa se é segunda, se é terça, porque para o ímpio o dia de alegria é sexta, sábado e domingo. Mas para o filho de Deus não, querido. Para nós crentes não. Para nós todo dia é dia de alegria, é dia de felicidade, é dia de prazer, é dia de realizações. Porque nós servimos a Deus. Aleluia. Aleluia. Fala para o teu irmão: Jesus vai te pegar hoje. É desse jeito, seu Milton. Pega eu, Jesus. Tem que ser desse jeito. Glória a Deus. Mas você quer que Jesus te pegue mesmo? De verdade? Hã? Então vira para o teu irmão e fala assim: você precisa ter uma atitude nessa noite. O céu só responde quando você reage, irmão. Se não houver uma reação, não há resposta do céu. Todas as vezes em que Deus agiu foi porque o homem reagiu. Glória a Deus. Por isso que Jesus declarou assim: olha, somente os violentos herdarão o reino. Porque o homem violento, a mulher violenta são aqueles que reagem. Aleluia. Vamos para as escrituras. Marcos capítulo 10, verso 46 diz assim: olha, depois foram para Jericó, quem? Jesus e os discípulos. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Eles estavam saindo da onde? De onde? O que é que significa Jericó? Fragrância. Ele estava saindo de Jericó. E uma grande multidão seguia. Diga comigo: uma multidão seguia. Uma multidão, querido. Quando a Bíblia fala de multidão, é uma multidão mesmo. Quase que incontável. Aí a Bíblia abre. Aqui tem uma vírgula. E diz assim: Bartimeu, vírgula outra vez. É como se abrisse um parênteses e fechasse parênteses. Bartimeu. É interessante, querido, diga comigo: uma multidão. Querido, essa pregação vai fluir, isso aqui vai. Como sempre, eu vou precisar de muito tempo. Uma multidão seguia. O que isso significa, querido? Veja, uma multidão seguia. Mas a Bíblia faz questão de falar o nome de quantos homens que estavam no meio dessa multidão? Um. Quantas pessoas deve ter aqui hoje no culto? Imagina só, Deus falar o teu nome em meio a este povo. O teu nome de repente ressalta hoje no culto de quarta-feira. Hoje é que dia? Dia 7? Isso? De novembro. De repente o teu nome, Milton, no meio de um povo, no meio de uma congregação, Deus vai falar o teu nome. O Espírito Santo vai sussurrar o teu nome. Querido, havia uma multidão, mas uma pessoa ali se destacou. Aleluia. Uma pessoa ali sobressaiu. E você vai entender por quê.
Bartimeu. Olha só, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, ou junto ao caminho, ou à margem do caminho, mendigando. Diga comigo, ele era cego e mendigo. Ser cego não é fácil. E ser cego e mendigo é pior ainda. Você vai entender um pouquinho o que eu estou falando. Espera um pouquinho só. Ele era cego e mendigo. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele o quê? Diga para o teu irmão, ele era cego, mas ele não era surdo. Ele ouviu falar de Jesus. Ele não podia ver, mas podia ouvir. E a palavra ouvir no grego, tanto no grego quanto no hebraico, tem tudo a ver com entendimento. Diga para o teu irmão, entendimento. Porque tem pessoas que têm olhos, mas não veem. Mas toda pessoa que tem entendimento, ainda que não tenha os olhos físicos, ela pode ver. Porque para ver Jesus, você não vê com seus olhos físicos somente, você tem que ver com os olhos da tua fé. Você tem que ver com entendimento. Quando você começa a entender, aleluia, ele começa a se revelar, você começa a conhecê-lo. Então a Bíblia diz que ele ouviu dizer que era Jesus de Nazaré, e ele começou a clamar e dizer o quê? Jesus, filho de Davi. Querido, deixa eu abrir aqui, parênteses aqui. Este homem, penso eu, que ele era alguém instruído também, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Eu não sei qual é o nível de conhecimento, mas um pouco ele conhecia. Porque era costume naquela época, os pais judeus ensinar aos seus filhos acerca da fé. Era natural naquele tempo que os pais, principalmente na hora que ia colocar os seus filhos para dormir, eles começavam a contar histórias do seu povo e falar do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó. E eu penso, querido, que esse mendigo e cego, Bartimeu, ele sabia muito bem que a promessa do Messias viria por Davi. Deus havia decretado acerca de Davi, que da tua descendência, Davi, não afastará o trono, de ti verá o rebento. Havia uma profecia, uma promessa sobre a vida de Davi, que o cetro não iria afastar-se da sua casa, e que o Messias, segundo a carne, viria então pela descendência de Davi. Esse homem começa a clamar e dizer: filho de Davi, tenha piedade de mim. Filho de Davi, tenha piedade de mim. E muitos o repreendiam e se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tenha piedade de mim. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Deixa eu abrir aqui mais uma vez um parênteses. Nem todo mundo que está ao teu lado quer ver o teu sucesso. Nem todo mundo que está do teu lado quer ver o seu bem. Nem todas as pessoas que andam com você quer ver você crescer. Nem todas as pessoas que andam com você quer ver você prosperar. Então algumas vezes eles vão tentar jogar água na tua fé, eles vão tentar apagar a chama de Deus em você. Eles vão dizer: para que ir ao culto, para que ir tanto à igreja? Para quê? Para. Eles vão tentar calar a sua boca. Eles vão tentar fazer você cessar, como tentou fazer com esse cego. Parafraseando, eu começo a entender que parece que aquela multidão estava dizendo para aquele cego: ei, você é cego e vai morrer cego, para de ficar gritando. Seu mendigo, se contente com a sua vida. Você vai morrer desse jeito. E aquele cego então se colocou a gritar mais alto, mais forte. E a Bíblia diz o seguinte, querido, continuando o trecho bíblico: e Jesus parando, é interessante porque Jesus, vírgula, parando, vírgula, porque, querido, certa vez Josué orou e o sol parou.
Mas esse cego, com seus gritos, ele não fez o sol parar. Ele fez aquele que fez o sol parar agora. Jesus parou, disse que o chamassem, e chamaram um cego, dizendo-lhe: tem bom. Parece até irônico. Um homem que está gritando desesperadamente por Jesus, alguém chega lá para ele, um dos discípulos, e diz: ei, tenha bom ânimo. Cara, o cara estava pegando fogo, irmão. O cara estava gritando, o cara estava berrando. Aqui talvez eu precise dizer: ei, tenha bom ânimo. Porque alguns de vocês estão com cara de cansado. Parece que não está com uma expectativa de receber um milagre. Querido, deixa eu falar algo para ti. Querido, presta bem atenção. Todas as vezes que você sair da sua casa para vir para um culto, venha para adorar a Deus. Mas também venha na expectativa de receber o milagre dele. Porque todas as vezes que o reino de Deus se manifesta, você vai entender isso nessa noite. Curas, milagres, prodígios acontecem. É natural. Por isso que eu não tenho que vir nem preocupado em pedir, mas eu tenho que vir na expectativa de receber. Por quê? Porque toda vez que Deus se manifesta, alguma coisa acontece. Aleluia! Toda vez que você sair da tua casa para vir ao culto, vem assim, querido. Aleluia, a tua carne pode estar meio abatida, mas o teu espírito tem que estar vivificado, a tua alma tem que estar inflamada pelo teu espírito, na expectativa: hoje eu vou receber algo poderoso de Deus, eu vou voltar para minha casa completamente restaurado. Aleluia, glória a Deus. E eu pediria a vocês, querido, não perca nada, não perca nada. Meu Deus do céu, às vezes a gente acha que Deus é bobinho, irmão. A gente não dá muita atenção para Ele, mas quer as coisas dele. Então você não vai receber, não adianta. Hoje eu estou tão tranquilo acerca disso, eu estou tão em paz em Deus, querido, que eu tenho convicções de que aquilo que Deus tem para a minha vida, querido, eu não preciso correr atrás. Não. Elas vão vir, elas vão chegar. Uma hora ou outra elas vão chegar, elas vão bater na porta da minha casa. O telefone vai tocar e vai dizer: a tua bênção está aqui. Porque eu tenho entendido algumas coisas. Eu tenho que buscar é Deus, querida. Eu tenho que querer é Deus. Presta bem atenção. Em nenhum momento esse homem, ele se importou mais com a sua própria cura do que com a presença. Ele clamou primeiro pelo filho de Davi. Ele clamou pelo olhar do filho de Davi. Foi isso que ele buscou, foi isso que ele quis. E a Bíblia diz assim: olha, então eles foram até ele e disseram assim para ele: tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa. Querido, presta bem atenção. Todo cego, na época de Jesus sobretudo, naquele tempo, eles usavam como um sinal de identificação, uma capa. Então toda pessoa que você via com uma certa capa, aquela capa era como se fosse uma identidade. Você olhava para ele e dizia: ele é cego. Diferentemente do leproso, que usava um sino em seu pescoço. Então onde chegava-se uma pessoa com um sininho tocando, dizia-se: é um leproso. Então a capa daquele homem era a identidade dele. A capa dizia: ele é cego. Agora algo tremendo acontece, porque a Bíblia diz que ele vivia à beira do caminho. E ele tinha uma capa porque era cego. Só que quando chamaram ele, ele pega a capa e faz o quê? Arranca. Havia uma convicção no coração dele: hoje eu vou ver. Hoje eu vou enxergar. Hoje eu vou voltar a ver. Querido, Jesus não tinha falado nada para ele. Os discípulos não disseram nada: ó, você vai ser curado, não. Mas ele tem uma atitude. Diga para o teu irmão: uma atitude. E a atitude fez com que o reino de Deus se manifestasse na vida dele. Querido, presta bem atenção. Atitude. Guarda essa palavra no teu coração. Porque se você quer e deseja uma manifestação real do reino de Deus, você precisa tomar atitude na tua vida. A fé verdadeira, ela consiste em atitudes. Esse homem teve atitude enquanto Jesus o mandou chamar. Ele tira a capa. Ele teve uma atitude, ele tomou uma atitude. Ele deu um salto. E a Bíblia diz que ele estava à beira do caminho.
Agora ele não está mais à beira do caminho, agora ele entra no caminho. E a Bíblia diz assim, João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade. Querido, toda pessoa que permanece à margem do caminho, que permanece à beira do caminho, ela está cega. Ainda que tenha olhos para ver, mas ela é cega. Porque ninguém pode ver à beira do caminho. Você tem que sair da beira do caminho e entrar no caminho que é Jesus. Aleluia! Só Jesus pode te possibilitar a verdadeira visão. Só Ele pode curar você das enfermidades. Só Ele pode libertar você. Agora isso só vai acontecer quando você entrar no caminho. Presta bem atenção, o que eu vou falar é forte. Talvez vai mexer com você. Se você ainda não é uma pessoa restaurada, restituída. Se você é uma pessoa que ainda não é feliz verdadeiramente, eu quero dizer para você, calma lá. Você ainda não está no caminho. Porque uma vez que você entra no caminho, você tem tudo aquilo que você precisa. E as coisas começam a acontecer na tua vida. Quando eu entro no caminho, eu vivo um romper de Deus na minha vida espiritual. E esse romper de Deus na minha vida espiritual vai gerar consequência em todas as áreas da minha vida. Aleluia. Então o triste passa a ser alegre. O que chora passa a sorrir. O morto passa a viver. O pobre passa a ficar próspero. O enfermo passa a ter saúde. Porque é assim com Deus. Enquanto ele vivia à beira do caminho, ele estava cego e mendigo. Mas quando ele entendeu, ele deu um salto e entrou no caminho, tirou a sua capa e diz, agora ninguém me segura mais. Parafraseando. Agora ninguém me segura. Ele dizia, ele lançou de si a sua capa, levantou-se e se foi com Jesus. Foi com quem? Foi ter com Jesus. Fala para o teu irmão, uma atitude vai te levar a Jesus nessa noite. E quando você for até Ele, Ele não te lançará fora, meu querido. Pode tomar uma atitude nessa noite. Eu quero dizer para você, querido, o céu aguarda uma atitude sua. O céu aguarda uma reação tua. Se as coisas não estão mudando, querido, é porque você ainda está vivendo a religião e não o reino de Deus. Me perdoa, querido, você ainda está vivendo a religião, você ainda não passa de um religioso. Você ainda é um religioso que fala do reino, mas porém é um religioso. Porque as coisas não têm acontecido, querido, é natural. É natural, quando você salta da religião e vem para o reino de Deus, você vive um romper na tua vida. Você vive um romper na tua vida. Não precisa mais ninguém ficar falando para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Agora o Espírito te conduz de uma forma poderosa. Ei, olha aqui, o Espírito Santo acabou de ministrar no meu coração. A fé e o medo não podem andar junto. Se você tem medo é porque você não tem fé. Porque a fé, o medo é a ausência da fé. Aonde a fé de Deus se manifesta, o medo é dissipado. Aleluia. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem para ti. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, querido. Eu sei que é desafiador. Deus sempre nos desafia. Mas você precisa acreditar que tudo aquilo que Deus está te pedindo é porque você pode dar. Querido, é muito fácil servir a Deus com um bolso cheio de dinheiro, querido. Mas às vezes Deus quer que você fique sem o dinheiro para servir Ele do mesmo jeito. Aleluia. Às vezes Deus vai permitir que o dinheiro você não tenha, mas você vai ter a fé e você vai poder fazer a obra dEle, independentemente de qualquer circunstância. Aleluia. A tua fé, a tua fortaleza é Deus. Você tem que se firmar em Deus. Aleluia. Senão não vai, querido, senão não vai. Tem muitas pessoas hoje vivendo de uma forma tão almática, fundamentando tudo num desejo, numa vontade carnal, e não provém do Espírito, e nada flui do Espírito. E elas querem aquilo, e elas vivem fundamentadas daquela forma, desse jeito, e elas não conseguem alçar voos. E dentro da religião você não consegue voar como você precisa voar. Satanás brinca com as pessoas dentro da religião. Aliás, talvez uma das maiores armas de Satanás hoje se chama religiosidade. Por isso que as igrejas hoje têm se tornado tão religiosas. Há uma frieza espiritual tão grande dentro das igrejas. Há uma coisa tão inerte dentro das igrejas. As igrejas estão deixando de frutificar em Deus. Elas estão se multiplicando de uma forma tão doentia, aonde os pastores se contentam com os bancos cheios, com as igrejas superlotadas, com os dízimos super altos.
Mas na verdade não há uma frutificação espiritual em Deus, saudável. E cada vez mais estão se distanciando daquele que é o autor da vida. Estão se tornando cegas e mendigas, porque é isso que a religião gera. É isso que a religião gera, mendigos, pedintes. Pessoas que passam a vida toda pedindo, mendigando amor dos outros, coisas dos outros. E elas não entendem que Deus tem um novo para elas, que Deus tem o melhor da terra para elas, porque é isso que a Bíblia diz. Por isso que algumas pessoas que estão começando a entender, elas são criticadas por aqueles que não entenderam. E por cultivar uma mente de escravo, e por ter uma mente de escravo, jamais elas poderão viver como filhos, jamais. Elas falam de paternidade, mas elas nunca vão viver a paternidade. Por quê? Porque elas têm uma mente de escravo. Uma mente doentia. E elas nunca vão poder viver o melhor de Deus. Meu Deus, e Deus quer que você e eu vivamos o melhor dele. Talvez Bartimeu tivesse uma concepção religiosa, um certo entendimento religioso, enquanto aquele entendimento estava dentro da sua mente. Ele não se passava de um cego e de um mendigo, mas quando ele começa a entender o reino, quem está aqui? Jesus de Nazaré. Já ouvi falar dele. E eu acredito que no meio dessa multidão que cercava Jesus, ele sentiu algo diferente. E algo diferente brota no coração dele, e ele toma uma atitude. E essa atitude levou ele a experimentar, a vivenciar, a saborear as coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. Não adianta nós queremos falar para as pessoas de forma bonita. Não, querido, é entender. É você, e quando você entende, você já não quer viver mais aquela situação de mentira, de engano. Não. Você agora deseja viver aquilo que Deus tem para ti. E a Bíblia diz assim, continuando, porque, querido, eu preciso pregar, eu preciso desenrolar esse manto aqui. E a Bíblia diz assim, olha, e Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? Parece uma pergunta meio que sem nexo. O homem cego, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Ele vira para Jesus e diz assim: eu quero ver. Sabe o que eu aprendo aqui? Presta bem atenção, querido. Deus, ele sempre buscou, Deus sempre desejou o relacionamento. E quando Jesus está dizendo para este homem: o que queres que eu te faça? Jesus, na verdade, antes de qualquer cura, antes de qualquer milagre, Jesus deseja ter com seus filhos um relacionamento. Por isso Jesus está abrindo o leque para um diálogo. Por isso que Jesus está olhando para ele dizendo: o que quer que eu te faça, meu filho? E ele vira para Jesus e diz: eu quero ver. Algo é restaurado na vida de Bartimeu que talvez ele não tinha. Porque, querido, dentro de uma concepção judaica, dentro de uma cultura judaica, um homem cego, ele é tido como maldito por Deus. Todo cego, todo leproso, todo doente. Se alguém nasce com problema nos braços, pelos judeus, sobretudo naquela época, era tido como maldito. Por isso eles não tinham opção, eles tinham que pedir esmola, porque eles precisavam de esmola para sobreviver. E a religião precisava dos mendigos para sobreviver também. Porque sobretudo os fariseus, que ao dar esmola, achava que estava cumprindo a lei. A religião sempre precisa de mendigos para ela subsistir. Por isso que hoje muitos pastores não querem aderir à visão do reino. Porque quando o reino chega e se estabelece, pessoas deixam de ser mendigas e passam a ser intercessoras e provedoras. Só que os pastores querem mendigos. Para quê? Para eles se promoverem em cima disso. Serem favorecidos. Manipulando a fé das pessoas. Não, querido, você tem que pregar melhor do que eu prego. Você tem que fazer muito mais. Se Deus te deu um dom, você não pode escondê-lo. Você agora tem que ir para cima.
O que às vezes chateia o meu coração é que algumas pessoas que estão na igreja ainda não entenderam, estão lá atrás, no passado. E eu tenho dito para as pessoas, quem quer pregar, vem e fala, eu quero pregar. Deixa eu pregar. Os que querem cantar, orar, querido, vem. Você não tem que esperar te convidar, o Espírito Santo já te convidou. Agora você precisa se pôr, você precisa ser humilde. Se humilhe diante da mão poderosa de Deus e Ele vai te exaltar. Tiago capítulo 4, versículo 6, Tiago capítulo 4, versículo 10 vai falar sobre isso. Entenda, querido, eu não preciso falar mal das pessoas, eu não preciso fazer intrigas, eu não preciso querer o mal das pessoas para querer crescer. Eu só tenho que me posicionar, eu tenho que tomar uma atitude diante de Deus. Esse homem, que provavelmente perderam até mesmo o amor dos seus parentes, agora Jesus está abrindo o leque aqui para um relacionamento. Jesus está tratando desse homem no âmbito espiritual. E o cego lhe disse, mestre, que eu te tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Querido, um homem que estava à beira do caminho, agora curado, ele segue a Jesus pelo... Uma vez que o reino de Deus se manifesta, você sai da margem, agora você entra no caminho. Querido, se você ainda está à margem, se você ainda está na beira do caminho, significa que ainda o reino de Deus não chegou. Ou melhor, não se manifestou. Porque uma vez que o reino de Deus se manifesta, automaticamente você é colocado no caminho. Agora, o que me entristece muito o meu coração é ver algumas pessoas que estão recebendo da parte de Deus. Estão recebendo, Deus está confiando. Deus está delegando, Andréia. E essas pessoas ainda estão olhando para o passado, está na alma. Não está enxergando o que Deus está dando. Pessoas que verdadeiramente acostumaram a comer lavagem, não querem comer do pão de Jeová. Abra os teus olhos. O Senhor que te cura está nessa noite querendo abrir os teus olhos. Mas você precisa ter uma atitude. Querido, tudo isso aqui aconteceu com Bartimeu. Por quê? Porque ele tomou uma atitude. Porque ele foi levado a tomar uma atitude. Ele fez isso no meio da multidão. Tomou atitude. Tomou atitude. E olha que a multidão tentou censurá-lo, dizendo, cala a tua boca. Cala a tua boca. Mas ele tomou uma atitude. Primeiro ele abriu a sua boca e gritou, filho de Davi, tenha piedade de mim. Depois, uma vez chamado, ele arranca a capa dele, dizendo, é hoje, chegou. É como se ele estivesse dizendo aqui, como nós falamos no começo, pode me pegar, Jesus. Pega eu, Jesus. Ele tomou uma atitude, ele não ficou parado, ele não ficou estático. Ele saiu, ele se levantou. Primeiro ele fez um escândalo. Parou o homem, o Senhor Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. Ele para, o Deus Criador, Jesus de Nazaré, ele para. Com seu escândalo ele para. Por que o diabo tenta calar a boca da igreja? Por que o diabo tenta falar assim? Por que essa igreja grita tanto? Nós não gritamos para homem, nós não gritamos porque Deus é surdo, querido. Nós gritamos porque estamos vibrando na presença dEle. Você vai no estádio de futebol, você vê lá o Corinthians jogando, Palmeiras, que está caindo para a segunda divisão. Os caras vão lá, gritam, choram, arranca a camisa. Pelo time de futebol, meu querido. Eu vim para a igreja celebrar o meu Jesus que está vivo, ressurreto, o Rei Todo-Poderoso. Eu vou ficar calado? Não, eu vibro, eu faço escândalo, eu sou escandaloso. Não é porque meu Deus é surdo, não é porque Ele está longe, não. É porque não dá para ficar.
na presença dele. Não dá, irmão. Quietinho, não consigo, até tento. Eu falo hoje, Jesus, eu vou pregar hoje mansinho. Jesus, mas não dá, meu irmão. Você começa a falar dele, o negócio começa. É um fogo, irmão. É um fogo. Por isso que quando eu vou orar, eu chamo vocês para vir perto do altar, porque aqui pega fogo, irmão. O negócio aqui é forte. Aleluia. Então quando eu leio essa passagem, eu vejo aqui a manifestação do reino. E um homem que atraiu o reino para a sua vida, mediante uma atitude. Deus não quer mais do que uma atitude sua, verdadeira, espontânea, deliberal. E uma atitude que você tome, não porque o pregador mandou, levante as mãos, abaixa as mãos, não. É uma atitude que vem de você. Eu estou pregando aqui, você vai ter uma reação aí, então você vai chamar a atenção dele, e aí ele vai olhar para você, e o reino dele vai ser manifesto em você. Por quê? Porque você fez algo espontâneo. Quando der vontade de jogar no chão, você vai jogar. Você não vai olhar para trás para ver se tem alguém se jogando também. Não estou nem aí, eu vou me jogar. Eu vou levantar minha mão, eu vou dar glória a Deus, eu vou, aleluia. Antes do pastor me chamar para vir no altar, eu já vou me jogar lá, vou me grudar no púlpito. Atitude, querido, que vai trazer a manifestação do reino. Por que algumas pessoas não estão tendo essa manifestação? Porque estão sem atitudes. Aí vem para o culto e volta embora para casa do mesmo jeito. O máximo que você deixa Deus tocar é o seu emocional. Por isso que tem pessoas que você olha um dia, ai, parece que ela... Eu até falo isso por Rui, né? Tem pessoas que quando... Tem dia que você olha para ela e você fala, irmão, está firme. Aí no outro dia você olha e você fala, Jesus, será que vai até o fim? Aí é difícil, irmão, porque como que você vai confiar alguma coisa para uma pessoa que às vezes é difícil, dá medo. E cadê o amor por Jesus? Querido, eu posso dizer algo para vocês? Você não pode amar ninguém nessa terra mais do que Jesus. Eu não posso amar mais a minha esposa, a minha filha mais do que Jesus. Isso é pecado. O primeiro mandamento qual é? Acabou, querido, é o primeiro. Ele não pode ser posto em segundo e nem terceiro. É Ele. Vira para o teu irmão e fala, é Ele. O pódio do seu coração é dele. O número 1 é Ele. Não é a Brahma, é Jesus. Jesus é o número 1, sempre será e vai ser para sempre, todo sempre, eternamente. Ele é o número 1. E feliz o homem e a mulher que entender isso. Feliz o homem e a mulher que colocar Deus no seu coração e dizer, tu és o número 1. Aí você não vai precisar tomar Brahma para ficar chapado, irmão. Ele vai te chapar todo dia, porque Ele é o número 1. Aleluia! Bartimeu entendeu isso e teve uma reação. E talvez quando você leu essa passagem, você possa ter indagado aí, mas o que tem a ver essa passagem com o reino? O que tem a ver essa passagem com o reino de Deus? Eu vou dizer para você o que tem a ver essa passagem com o reino de Deus. Abre comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 10. Olha o que é o reino de Deus. Mateus 10, versículo 1 diz assim. Eu vou ler bem rapidinho, se você abrir a mente, se você não presta atenção. Olha, diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade, todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes deu ordem, dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ides antes das ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino. É chegado o reino dos céus. E algumas traduções podem dizer, chegado o reino de Deus. Agora presta bem atenção, Jesus fala para os discípulos, vá, e aonde vocês entrarem, vocês declaram o quê? Chegado é o reino de...
Agora olha que interessante o próximo versículo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graças dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu salário, seu alimento. E qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos ali, até que vos retireis. Querido, presta bem atenção. Jesus disse para os seus discípulos: onde vocês chegarem para pregar, diga o quê? Chegado é o reino de Deus. Então eu quero dizer para vocês que o reino de Deus, ele tem uma marca. O reino de Deus, ele é marcado. Ele é marcado com o quê? Ele é marcado com curas. Ele é marcado com libertações. Ele é marcado com restauração, com restituição. O reino de Deus é marcado, querido. Ele traz um selo, ele traz uma marca. Então aonde você chegar e pregar o reino de Deus, essas coisas vão ter que acontecer. Aonde vocês forem ministrar, vai ter que acontecer essas coisas. Pessoas terão que ser curadas e libertas, espiritualmente, fisicamente, porque isso é reino de Deus. Todas as vezes em que houve na Bíblia, querido, uma manifestação do reino, vidas são edificadas e restauradas, todas as vezes. Por isso que quando Bartimeu estava à beira do caminho, ele era cego e mendigo. Depois ele entra no caminho, agora ele começa a ver, e ele se torna um discípulo de Cristo. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Ei, olha aqui para mim, você que já serve o Senhor, você que quer servir o Senhor, você que toca, prega, canta, querida, a tua vida precisa ser marcada por esse reino. Aonde você chegar para cantar, para tocar, para ministrar, coisas têm que acontecer. O ambiente tem que ser transformado. Vidas têm que ser impactadas. Porque se o reino está em você, você tem a obrigação de manifestá-lo. Agora, como é que eu faço isso? Pondo para fora aquilo que foi posto dentro. Você não precisa fazer campanha, você não precisa de nada disso, querido. Você só precisa entender isso e tomar uma atitude hoje. Dizer: Deus, eu tomo uma atitude, querido. Eu estou pregando aqui, mas você tem que deixar o Espírito Santo falar com você aí. E de repente ele já está colocando no teu coração algo que você precisa fazer nessa noite, liberar no mundo do Espírito. Bartimeu, ele liberou algo, tirou a capa. Eu fico olhando assim, Jesus olhando para esse camarada e dizendo assim: esse é o cara, hein? Eu nem falei com ele, ele já tirou a capa, como se estivesse dizendo profeticamente: eu estou curado, Jesus. Ele nem foi falar com Jesus, ele tirou a capa porque ele cria na sua cura. Porque antes de falar ali com Jesus, o reino já estava manifestando nele lá. No caso de Bartimeu, foi exatamente isso que aconteceu. Uma manifestação. O reino aconteceu. O reino chegou. Ele foi curado, ele foi liberto, querido. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Isso é reino de Deus. Presta atenção, isso é reino. Eu não sei se você está me entendendo, mas você não pode sair desse culto hoje do mesmo jeito. Eu estou esperando uma confirmação para o meu ministério. Eu estou esperando. Para, irmão. Toma uma atitude nesta noite. Faça uma oferta, abençoa a vida de alguém. Faz alguma coisa que vai te estabelecer, meu irmão. Bartimeu fez algo que estabeleceu ele no mundo espiritual. Se Deus tocar no teu coração hoje, arranca o teu relógio, dá para o teu irmão. Se Deus tocar no teu coração hoje, pega o teu dinheiro, dá para uma irmã. Faça alguma coisa, faça uma loucura, faz aquilo que o Espírito Santo esteja pedindo para você fazer. Não tenha medo. Se Deus mandar você dar a tua casa para o irmão aqui, dê a tua casa para o irmão. Quando o Luiz Hermínio veio aqui, eu ganhei um relógio de R$1.700. Aquele relógio
Quando eu ganhei, Deus disse: você vai dar. E quando Deus me mostrou a pessoa, eu dei. Eu não pensei duas vezes, porque eu não posso me apegar nas coisas, eu tenho que me apegar no Senhor, querido. Se eu me apegar nisso, Deus não vai me dar mais. Não vai. Por isso que hoje eu não sou movido pelo sentimento, eu sou movido pelo propósito, querido. E quando eu me movo pelo propósito, não há arrependimento no meu coração mediante as coisas que eu faço. Não há. As pessoas falam para mim: nem adianta dar relógio para ele, porque daqui a pouco ele vai dar para alguém. Dou mesmo, só Deus mandar. Como um dia eu dei o dinheiro que eu tinha para uma pessoa, quando eu saí da empresa, e não fiz debaixo de uma loucura, porque se hoje eu estou colhendo alguma coisa na minha vida, foi porque um dia lá atrás eu semeei, e eu creio nisso. Agora, há pessoas que retêm aquilo que Deus está liberando. Querido, você está se tornando uma represa, então você vai parar de receber também. Só que o problema de uma represa é que quando ela já não recebe mais, ela seca. Diferentemente de um rio, a água vem e passa, mas não vai acabar. Sempre vai estar vindo água, porque é rio. Aleluia. Como é gostoso pregar, irmãos, como é bom pregar. Vocês não sabem como é gostoso pregar. Eu amo pregar. Presta bem atenção, querido. Existem coisas que somos chamados a atrair, e outras somos chamados a gerar. Se tratando do reino de Deus e seus aspectos, nós não somos chamados a gerar. Ninguém pode gerar o reino de Deus, mas todos podem atraí-lo. Porque o reino de Deus já existe, então você não precisa gerar, você só precisa atrair. Agora, como que você atrai o reino? Tendo uma atitude. Presta bem atenção, Bartimeu nunca mais voltou para a sua cegueira. Olha o que o Espírito Santo está dizendo para mim. Há pessoas aqui que estão voltando para a cegueira. Há pessoas aqui que viram e mexem, vêm para o caminho, daqui a pouco está voltando para a cegueira. Elas não se conseguem se manter firmes na presença de Deus, porque as atitudes que têm tomado não são verdadeiras, são movidas pela alma e não pelo Espírito. Então elas vêm, André, e vêm, mas amanhã elas estão voltando e dizendo: eu quero voltar a ser cega. Aí amanhã elas vêm, daqui a pouco elas estão voltando a ser cega. Elas não conseguem, elas não estabeleceram. Por quê? Porque não tiveram uma atitude profética. Presta bem atenção, quando eu estou falando de atitude, é você tomar uma atitude e falar: nunca mais eu volto, Deus. Tu sabes o lixo que eu sou, tu sabes o fraco que eu sou, tu sabes como eu sou limitado, mas Deus, essa atitude eu tomei há mais de 16 anos atrás, Deus, aconteça o que acontecer, eu não vou te largar mais, Jesus. Eu não vou largar. É daqui para o céu, meu irmão, em nome de Jesus, é daqui para o céu. Eu não penso em puxar o freio de mão, eu não penso em tirar o pé do acelerador, eu não penso em reduzir a marcha. Ao contrário, querido, eu quero voar cada vez mais no meu Senhor Jesus. Eu amo, eu amo, eu amo, e nada vai me parar no nome de Jesus. Então há coisas que você gera, mas outras você atrai. O reino de Deus você atrai. Sim, atrair foi exatamente isso que Bartimeu fez. Aleluia. Foi justamente isso que Bartimeu fez quando ele teve uma atitude, meu irmão. Ele atraiu. Tem pessoas que para tomar uma atitude ficam esperando os outros. É legal isso aí, né? Às vezes está num culto, aí espera alguém dar glória a Deus. Aí ele dá glória a Deus. Tem vergonha. Sempre está esperando de alguém. Não, querido, você tem que ter uma atitude. Você tem que ser levado a essa atitude. Ei, não leve em conta a sua pobreza, as suas limitações. Não leva não, meu irmão. Deixa Deus te usar. Essa irmã de verde aí, irmã, Deus vai te usar muito na intercessão. Deus vai abençoar muito a tua vida por tudo que você já passou. Você é uma pessoa que Deus tem colocado muito amor no teu coração pelas pessoas. Então não olha para a sua condição, olha aqui para mim, querida. Olha aqui para mim, por favor. Não olha para você, olha para Deus. Ele vai fazer muito mais do que você possa imaginar e pedir.
Muito mais. Tome uma atitude nessa noite, porque a atitude vai tirar você da cegueira. A atitude vai tirar você da condição, da sua condição, e vai levar você para a condição de Deus. Aleluia. E não tem lugar melhor para se estar, querida, a não ser no lugar de Deus. Não tenha medo, Regiane. Creia somente, irmã. A Bíblia diz isso, creia somente. Concorde sempre. Algumas coisas têm acontecido comigo e com a minha esposa porque nós temos concordado. E nós não somos bobos. Nós entendemos o Evangelho, né, amor? Que dois concordar na terra, seja lá com o que for, será dado pelo vosso Pai que está no céu. Então nós concordamos. Concordar não é dizer amém, é dizer eu estou com você. Estamos juntos. Querido, eu quero dizer algo para vocês. Eu tenho algo dentro do meu coração. Os que estão comigo eu nunca abandono. Eu sofro junto. Eu dou de mim. Eu dou do que eu tenho. Sempre fui desse jeito. Se alguém anda comigo não vai passar fome. Se passar fome, passa nós dois. Eu sempre fui desse pensamento. Por isso a vida toda, quando os irmãos moraram comigo, de tudo que eu comi, eles sempre comeram. Isso eu tenho certeza e todos podem dizer isso. O Alessandro já morou comigo, o Antônio já morou comigo, a Janete já morou comigo, a Regina já morou um tempo com a gente. Tudo que eu como eu reparto. O irmão João fazia lá para mim um omelete delicioso e mandava, a gente repartia tudo. Sempre foi assim. Porque eu acredito em fidelidade. Uma coisa que eu amo é fidelidade, meu irmão. Eu prezo isso. Eu odeio mentira. Porque eu sei, quem mente é filho do diabo. Quem mente tem por pai Satanás, querido. Então eu odeio mentira. Eu posso ter todos os defeitos da minha vida, mas eu não minto. Todos os meus pecados eu confesso para minha esposa. E confesso até para irmãos. Porque eu tenho entendido o reino. Presta bem atenção. Atitudes podem mudar a sua vida, podem mudar a sua história e até mesmo o seu destino. Um homem que dormia e acordava cego, dormia e acordava cego por anos. Presta bem atenção, igreja, eu estou terminando agora. Um homem que dormia e acordava cego, por uma atitude, nunca mais ele dormiu cego e acordou cego. Uma atitude pode mudar a tua história, pode mudar a tua vida. Uma atitude sua pode mudar a tua casa, pode mudar o teu ministério, pode mudar a tua chamada. Vira para o teu irmão e fala assim para ele assim: Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus nunca desistiu de você. Ele nunca vai desistir de você, porque você é precioso, muito precioso. Querido, as pessoas nunca vão dar o valor que você merece, mas Jesus dá. As pessoas nunca vão saber o quanto você vale, mas Jesus sabe. Por isso ele pagou o preço. Como diz o meu pai Luiz Hermínio, ele diz assim: a pior burrice de Satanás foi querer pôr um preço em você. Jesus, sabendo o quanto você vale, ele foi lá e pagou. Você vale muito, irmão. Você não sabe o quanto você vale. Querido, presta bem atenção, atitudes podem mudar o seu destino. Eu posso até citar aqui alguns exemplos, por exemplo, como o caso de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 seguintes. Essa mulher um dia ela tomou uma atitude, ela falou: vou adiante da presença de Deus e vou orar, meu Deus. E ela foi para lá, tomou uma atitude, orou a Deus e recebeu do Senhor a bênção e ficou grávida. E gerou Samuel. A vida dessa mulher foi mudada por causa de uma atitude dela. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 seguintes. Vai falar acerca de uma viúva de Serepta. Uma atitude daquela mulher mudou o destino dela, mudou a vida dela, mudou a história dela. A palavra de Deus também diz em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 seguintes.
A cura de Naamã, a atitude daquele homem, o mergulhar 7 vezes na água, no rio, mudou a história dele, mudou a vida desse homem. Atitudes que mudaram a vida, atitudes que atraíram o reino. Em Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 26, vai falar de uma mulher que sofria de fluxo de sangue por 12 anos. Diga comigo, 12 anos. Isso equivale a 4.380 dias, aproximadamente. Essa mulher perdia sangue. Mas uma atitude dela mudou a história dela, mudou a vida dela e atraiu o reino sobre a vida dela. Uma atitude. Ela disse: eu vou tocar pelo menos na orla deste homem, que não é um homem qualquer, mas é o Deus que se fez homem, e a minha vida vai ser mudada. Ela foi lá e tocou na orla das vestes de Jesus. Uma atitude mudou a vida dela. Jesus, o Senhor dos Senhores, está esperando uma atitude sua nessa noite. Só uma atitude, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Só uma atitude. Não é mais que uma atitude, para que o reino de Deus se manifeste na tua vida. Aleluia. A palavra de Deus diz em Marcos 1, versículo 40 a 45, a cura de um leproso. Este leproso, a Bíblia diz que ele toma uma atitude. A palavra de Deus diz: e rogando-lhe e pondo-se de joelho. Este ato de rogar e pedir e pôr-se de joelho diante de Jesus fez com que o céu, o reino de Deus, se manifestasse na vida dele, e ele foi curado. Uma atitude mudou a vida de um leproso. Deus espera de nós uma atitude para manifestar o seu reino, que consiste em poder. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 19, versículo 1 ao 10. Você vai ver ali a história de um homem chamado Zaqueu. E ele ficou sabendo que Jesus estava ali. Ele toma então uma atitude. Ele diz: bem, eu sou pequeno, não posso vê-lo, a multidão cerca. Então ele toma uma atitude. Ele diz: eu vou subir numa árvore, e dali irei ver Jesus. E ele sobe numa árvore. Quando Jesus está passando por baixo, Jesus para e olha para ele. A atitude de Zaqueu mudou a vida, a história dele. A atitude de Zaqueu atraiu o reino de Deus sobre a vida dele. Deus só espera uma atitude sua, meu irmão, nessa noite. Só uma atitude. Vira para o teu irmão e diga para ele: só uma atitude, irmão. Suba na árvore, toque na orla, dobre o joelho, clame a ele, faça qualquer coisa, mas uma atitude que vai estabelecer o reino de Deus em sua vida. Uma atitude. Não é mais que isso. Uma pequena atitude. A palavra atitude significa posição a tomar, postura, reação ou maneira de ser. Foi justamente isto que Bartimeu fez. A atitude atrai o reino de Deus. O reino não consiste em palavra, mas em virtude e poder. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Romanos 14, 17 diz: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é reino. Quando você toma uma atitude, essas coisas vêm sobre a tua vida. Os grilhões da morte são quebrados. A enfermidade é obrigada a sair, irmão. A doença é obrigada a bater retirada. O diabo é obrigado a declarar a sua derrota. Mas escute o que eu estou dizendo, porque isso que eu estou te falando, Deus falou comigo. Uma atitude sua pode fazer com que o reino de Deus se manifeste na tua vida. Uma atitude sua. Eu não sei o que Deus está te pedindo, o que Ele te pediu, eu não sei. Mas uma atitude que você venha tomar pode fazer com que o céu se rasgue literalmente sobre a tua vida, sobre a tua cabeça. Deus está querendo nos ensinar. Deus quer nos ensinar. Toma uma atitude nessa noite. Deus tem muito para nos entregar. Pastores, Deus tem muito para nos entregar. Ministros de louvor, intercessores, obreiros, diáconos, Deus tem muito para nos dar, amados. Mas grava isso que eu estou te falando. Você precisa tomar uma atitude. Uma atitude que venha estabelecer algo na tua vida. Uma atitude só, Marcos. Mais nada. É uma atitude sua. Deus honra atitudes. Se você tomar uma atitude, Deus vai te honrar, meu irmão.
Mas tome uma atitude a qual você diz: nunca mais voltarei atrás, em nome de Jesus. Eu quero convidar você, se você quiser se pôr de pé, e quem quiser vir à frente, venha. Há um rio aqui mesmo nesse altar. Mas não venha por vir, venha porque você quer tomar uma atitude nessa noite.